Como a gente sabe o que um ser humano há 100 mil, 200 mil anos atrás pensava? Como a gente vai saber se uma mente daquele ser humano pensava de forma distinta ou de forma semelhante à nossa? Algumas evidências precisam ser investigadas pela arqueologia com bastante rigor, com bastante prudência e com um aparato científico muito complexo e muito bem estabelecido. Não é fácil a gente chegar a conclusões apenas pela especulação. A especulação não vai nos trazer as verdadeiras respostas que a gente precisa. A gente precisa, portanto, de evidência e evidência com rigor científico. A data de 100 mil anos, 70 mil anos, ela não é uma data mágica, não é um dado que eu estou trazendo aleatoriamente. As evidências nos mostram que, a partir desse período, mudanças significativas no comportamento humano começaram a acontecer. A construção de símbolos, a representação de pinturas rupestres elaboradas, evidências que demonstram que o ser humano passa a enterrar os seus mortos, por exemplo. São práticas simbólicas que até então não aconteciam e que os registros e os vestígios arqueológicos vão demonstrando que o ser humano vai se complexificando, vai complexificando a vida que se relaciona com a natureza. Todos esses objetos, sepultamentos, colares de conchas, rituais encontrados, o que esses objetos representam? O que eles querem dizer? As investigações científicas e arqueológicas vão demonstrando que um senso de identidade vai sendo construído ao redor dessas evidências. E uma das grandes questões sobre esse período é sobre a linguagem, o desenvolvimento da linguagem. Será que esses seres humanos já tinham uma linguagem complexa? Será que eles já conversavam entre eles? Ou será que eles tinham apenas uma linguagem rudimentar, com grunhidos, por exemplo? E como a gente sabe se isso existiu ou não? Porque a linguagem não vira fóssil, né, pessoal? A gente não tem como ver uma evidência de uma conversa que aconteceu naquele período, por exemplo. Mas o que a gente pode comprovar são as evidências de símbolos construídos em paredes de cavernas, por exemplo, que demonstram uma simbolização da realidade, ou seja, ainda que possa ser rudimentar, um início de um processo linguístico. Outra coisa, a gente vai vendo evidências de assentamentos em que relações complexas aconteciam. E para que aqueles assentamentos fossem feitos daquela forma, era necessário um nível de linguagem complexa para que fossem feitos. Sem as trocas de comunicação entre os indivíduos, jamais eles conseguiriam fazer aquelas construções, por exemplo, daquele período. Esse é mais um dos fatores que demonstra que algum nível de linguagem era desenvolvido, sim, durante aquela época. Esses avanços que a revolução cognitiva de 70 mil anos vai trazer, eles demonstram que o ser humano dá um passo em outra direção que os outros animais. Por exemplo, animais conseguiam construir uma linguagem mais simples e mesmo construção de ferramentas, né? Uma comunicação mais simples e o início da construção de algumas ferramentas. Chimpanzés conseguiam utilizar ferramentas para usar com um fim específico. O que muda realmente na revolução cognitiva é a complexidade cultural e a capacidade simbólica que o ser humano e nenhum outro animal tinha desenvolvido até então. Esses símbolos, eles permitem compartilhar aspectos da vida, coisas que não estão presentes. Ensinar, aprender, transmitir os conhecimentos de geração em geração de forma orientada e de forma consciente, não apenas instintivamente. Isso sim é uma mudança significativa nos últimos 100 mil anos. Ainda que a gente não consiga definir uma data específica, a gente pode compreender que esse processo ele amplia a partir dessa data que eu mencionei. Pode ser que ele tenha acontecido já centenas de milhares de anos antes, o início desse processo de simbolização, de imaginação e de construção de um imaginário coletivo. Mas fato é que esse foi o primeiro passo de uma grande mudança da humanidade que vai desencadear
as primeiras grandes culturas humanas, os primeiros processos culturais humanos. A gente pode começar a dizer que a história surge a partir desse momento, e no final desse processo, no ápice desse processo, vai ser o início do período da Revolução Agrícola e posteriormente das grandes civilizações. Fiquem ligados aí, pessoal, que mais para frente eu vou trazendo mais conteúdo desse sentido. Valeu, abraço!